Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Monroe caminhava pela sala de estar de seu apartamento em Manhattan com aquela confiança natural que lhe dava a impressão de ser dona do mundo. Seus saltos tilintavam no piso de parquet reluzente, e seu olhar gélido percorreu Ethan Parker, seu namorado. Desde que se conheceram, ela tinha o hábito de menosprezá-lo com comentários sutis porém cortantes, tratando-o como um jovem ingênuo, incapaz de compreender os códigos do sucesso e do luxo. Ethan, sentado no sofá, vestia um terno simples, bem diferente das grifes e do prestígio aos quais Clara estava acostumada. Seu sorriso tímido e olhar gentil provocaram uma mistura de irritação e condescendência em Clara. O que ela não sabia era que por trás daquela aparência despretensiosa, Ethan não era mais o jovem que ela pensava conhecer. Discretamente ao longo dos anos, ele investiu em uma startup de tecnologia em ascensão. Os sucessos foram se acumulando silenciosamente. Hoje ele era um multimilionário, mas ninguém em seu círculo, muito menos Clara, tinha a menor ideia. Sua aparente calma e paciência não eram fraqueza, eram a arma silenciosa de um homem que aprendeu a esperar o momento perfeito. Naquela noite, como em tantas outras, Clara riu de suas pequenas provocações, pensando que Ethan era indefeso. Mas por trás do sorriso, Ethan estava pensando. Ele não havia apenas conquistado riqueza, havia conquistado confiança e força. Cada humilhação que suportara agora pavimentava o caminho para um futuro onde os papéis se inverteriam. Enquanto Clara erguia seu copo em um brinde arrogante, Ethan lançou-lhe um olhar calmo e profundo, um olhar que carregava uma promessa silenciosa. Em breve, ela descobriria que o homem que considerava fraco havia se tornado seu igual, talvez até mais. E quando esse momento chegasse, Clara Monroe perceberia que o mundo não lhe pertencia inteiramente e que ela havia subestimado aquele que pensava controlar. Clara Monroe estava em clima de realeza naquela noite. Em seu elegante apartamento em Manhattan, ela havia organizado um jantar íntimo com alguns amigos escolhidos a dedo, mas principalmente para ter a oportunidade de se exibir e menosprezar Ethan Parker, seu namorado de 2 anos. E Ethan, você tem certeza de que não quer usar algo um pouco mais apresentável? Disse ela com um sorriso meio sarcástico, meio autoritário, olhando para o terno simples que ele vestia. Ethan ergueu o olhar, mantendo sua lendária calma. Estou bem assim, Clara. Me sinto confortável. Mas Clara não queria apenas provocá-lo, ela queria humilhá-lo. Confortável? Exclamou ela. Nesta sala de estar, com todas essas pessoas importantes ao nosso redor, você deveria ao menos tentar parecer, bem, sabe, respeitável. Os convidados riram educadamente, mas Ethan sentiu a pontada da humilhação. Mesmo assim, não demonstrou nada. No fundo, um sorriso discreto surgiu, quase imperceptível. Esse sorriso guardava um segredo. Ele não era mais o jovem ingênuo que ela pensava conhecer. Depois do jantar, Clara continuou a criticá-lo sutilmente. Seu jeito de falar, sua postura, sua escolha de vinho. Cada palavra era um ataque, cada risada uma pequena vitória aos olhos dela. Ethan ouvia pacientemente, ponderando suas palavras, sua atitude, calculando o momento em que finalmente se vingaria. Quando ficaram sozinhos, Clara desabou no sofá triunfante. Sabe, Ethan, às vezes me pergunto como você consegue sobreviver neste mundo. Você é tão comum. Ethan olhou para ela calmamente, seu sorriso se alargando ligeiramente. Talvez você devesse aprender a não subestimar as pessoas, Clara. Às vezes, o que parece pequeno ou comum pode esconder algo maior do que imaginamos. Clara ergueu uma sobrancelha, divertida e ligeiramente irritada. Ela ainda não sabia que nos meses seguintes, aquele comentário seria o primeiro de uma série de desafios que inverteriam completamente seus papéis. Pois Ethan Parker não era mais apenas um jovem ingênuo. Ele era rico, poderoso, e estava pronto para mostrar a Clara o que isso realmente significava. Ethan voltou para casa depois de um dia de trabalho, mas esse trabalho não tinha nada a ver com o que Clara havia imaginado. Nos últimos anos, ele havia investido discretamente em uma startup de tecnologia. Uma pequena empresa, invisível para o público em geral, mas repleta de potencial. E hoje, essa startup acabará de experimentar um crescimento financeiro explosivo. Ethan Parker agora era um multimilionário. Ele estava sentado à sua mesa, observando os números rolarem na tela. Cada investimento, cada decisão havia sido cuidadosamente calculada. Ele se lembrava das provocações de Clara, das risadas dos amigos às suas custas. Cada humilhação que sofrerá apenas fortalecera sua determinação. Um dia, murmurou para si mesmo, um dia ela vai entender. Ele não queria vingança por raiva. Não.
Ethan queria mostrar-lhe sutilmente no que ele havia se transformado e, acima de tudo, fazê-lo entender que riqueza e poder não eram apenas aparências. Eram fruto de paciência, inteligência e coragem. Naquela noite, quando se encontrou com Clara, ela não suspeitou de nada. Continuou falando sobre festas glamourosas, roupas de grife e sucesso social. Ethan ouvia sua aparente calma mascarando seu novo status. Mas desta vez algo havia mudado em seus olhos. Ele não era mais o jovem tímido, alvo de suas zombarias. Estava confiante, calculista, pronto para inverter a dinâmica que sempre jogará contra ele. Quando ela, timidamente, lhe pediu que escolhesse um restaurante para o passeio do fim de semana, ele respondeu com um simples sorriso. Desta vez, Clara, talvez eu tenha algumas opções interessantes. Ela ergueu as sobrancelhas, intrigada, sem compreender totalmente as implicações daquela frase. Para Ethan, cada detalhe, cada momento, era agora um campo de experimentação onde ele gradualmente retomaria o controle. E Clara Monroe logo descobriria que o homem que ela considerava humilde e comum havia se tornado alguém que ela jamais poderia ignorar novamente. Na semana seguinte, Clara convidou Ethan para um evento social exclusivo organizado por uma de suas amigas mais influentes. Como sempre, ela escolheu cuidadosamente seu vestido, seus sapatos e sua postura confiante. Ethan, por outro lado, optou por um terno simples e um sorriso tranquilo, perfeitamente à vontade neste mundo onde nunca buscará impressionar, até agora. Ethan, tente sorrir um pouco mais, disse Clara, com aquela mistura de sarcasmo e autoridade que sempre o irritava e o testava. Você parece tão comum. Já estou sorrindo, Clara, respondeu ele simplesmente mantendo a compostura. Seu olhar, porém, era penetrante e atento. Ele observava cada detalhe, os convidados, a decoração, o protocolo. Sabia que não era mais o mesmo homem que ela costumava menosprezar. Conforme a noite avançava, Clara não conseguia se conter e o ridicularizava na frente dos amigos. Ela comentava sobre seu jeito de falar, sua aparente timidez e até mesmo sua escolha de vinho. Cada comentário era pontuado por risos contidos, e Ethan o suportava pacientemente, sempre com aquele sorriso enigmático. Mas desta vez, algo mudou. Enquanto um grupo de convidados discutia as últimas inovações tecnológicas, Ethan interveio com uma precisão e um conhecimento que deixaram todos sem palavras. Ele citou números, tendências de mercado e nomes de startups com uma segurança que contrastava fortemente com sua aparência despretensiosa. Clara, surpresa, franziu a testa. Espere, você sabe do que está falando? Ethan simplesmente sorriu calmo e ponderado. Sim, Clara. Sei exatamente do que estou falando. Os convidados se viraram para olhá-lo, impressionados. Pela primeira vez, Clara sentiu um arrepio de desconforto. Ela percebeu que havia mais em Ethan do que jamais desejara ver. E embora tentasse esconder seu espanto, uma vozinha dentro dela sussurrava que o mundo acabará de mudar e que ela não tinha mais o controle. Aquela noite marcou uma virada. As zombarias e humilhações de sempre já não surtiam o mesmo efeito. Ethan não era mais a pessoa ingênua e fraca que ela imaginava. Ele era paciente, estratégico e estava pronto para revelar gradualmente a Clara o segredo que ela jamais poderia ter imaginado. Ele havia se tornado milionário. Alguns dias após o evento social, Ethan enviou a Clara um convite cuidadosamente redigido. Um cartão branco simples com uma mensagem elegante. Clara, gostaria de convidá-la para um jantar especial neste sábado. Traje elegante é solicitado. E Clara franziu a testa intrigada e lisonjeada. Ela não conseguia imaginar que aquele homem aparentemente modesto pudesse organizar um jantar digno dos círculos mais exclusivos de Manhattan. Sua mente já ambiciosa começou a sonhar. Seria esta sua chance de brilhar e mostrar às amigas quanta influência ela poderia ter sobre seu pobre namorado. Chegou a noite de sábado. Clara apareceu, vestida com um vibrante vestido vermelho, o cabelo perfeitamente penteado e adornado com joias brilhantes. Ela estava ereta, com um sorriso confiante nos lábios. Ethan, fiel ao seu estilo, usava um terno simples e discreto, mas com uma aura de calma absoluta que contrastava fortemente com a inquietação de Clara. Então, o que você planejou para este jantar misterioso? Perguntou ela com uma mistura de curiosidade e condescendência. Você vai ver, respondeu Ethan, simplesmente, sem demonstrar a menor emoção. Ao chegarem ao local do jantar, Clara ficou sem palavras. O lugar era um luxuoso restaurante privado reservado para as figuras mais proeminentes da cidade. A iluminação suave, as mesas elegantemente postas e a equipe impecável revelavam toda a extravagância que Clara tanto amava, mas desta vez, ela percebeu que esse luxo não vinha dela, mas dele. Ethan conduziu Clara até a mesa deles e sentou-se.
com um sorriso misterioso nos lábios. Impressionado? Perguntou ele calmamente. Clara gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras. Pela primeira vez, sentiu um arrepio de inquietação. Tudo estava perfeitamente orquestrado e ela não tinha controle nenhum. Este jantar não foi apenas um encontro romântico. Foi o início de uma série de revelações onde Ethan, lenta mas seguramente, inverteria os papéis. Clara Monroe, acostumada a dominar e humilhar, descobriria que o jovem que ela considerava ingênuo agora possuía um poder e uma influência que ela jamais suspeitara. E a partir desta noite nada seria como antes. O restaurante privativo brilhava com um luxo discreto, porém impressionante. Toalhas de mesa de linho, porcelana fina, lustres cintilantes. Clara, acostumada a esse tipo de atmosfera, esperava ser a estrela da noite. Mas naquela noite, os papéis se inverteriam. Enquanto o garçom apresentava o menu degustação, Ethan sorriu calmamente e com um gesto elegante. Começou a explicar algumas das opções com uma precisão e um conhecimento surpreendentes dos melhores vinhos e ingredientes raros. Clara, acostumada a conduzir a conversa, sentiu que seu controle estava gradualmente escapando de suas mãos. Em seguida veio a sobremesa. Ethan inclinou-se ligeiramente para ela e disse: Clara, acho que está na hora de você saber de uma coisa. Ela ergueu uma sobrancelha, intrigada, mas ansiosa para brilhar. Ah, e o que é? Eu não sou simplesmente o homem que você pensa que eu sou, disse ele calmamente. Então, com um gesto simples, pegou o celular e discretamente mostrou a Clara os números recentes de seus investimentos e o gráfico de avaliação de sua startup. Clara sentiu a respiração falhar. Os números passaram diante de seus olhos, milhões, acumulados silenciosamente ao longo dos anos. Seu rosto passou da incredulidade ao constrangimento e então a um leve pânico. O quê? Ela gaguejou. Você é milionário? Ethan assentiu com a cabeça, mantendo a calma. Sim, Clara. E eu nunca te contei porque não era o momento certo. Mas hoje, acho que você entende. Os convidados ao redor, fascinados pela aura de calma e poder de Ethan, não conseguiam desviar o olhar. Clara, no entanto, estava petrificada. Pela primeira vez, ela percebeu que o homem que ela havia humilhado, menosprezado e subestimado agora possuía o poder e a influência que ela acreditava serem exclusivamente dele. Ethan, ela começou, mas nenhuma palavra parecia apropriada. Clara, disse ele suavemente, mas com firmeza, não se trata de vingança. É simplesmente o momento em que você enxerga a realidade. Você sempre achou que controlava esse relacionamento, mas hoje você entende que há mais coisas envolvidas do que aparenta. Clara baixou os olhos com as bochechas coradas. Ela acabará de perceber que sua vaidade e seu sarcasmo a haviam cegado por anos. Aquele jantar não era apenas uma refeição, era um ponto de virada, um momento em que o equilíbrio de poder se alterava silenciosamente, mas de forma definitiva. Após o jantar, Ethan decidiu não humilhar Clara de forma espetacular. Ele sabia que paciência e sutileza seriam suas melhores armas. Começou a mostrar a ela, por meio de pequenas ações, o verdadeiro significado de riqueza, influência e respeito. Alguns dias depois, ele convidou Clara para um evento beneficente em prol de uma instituição de caridade que ela havia criticado abertamente em um evento social. Surpresa, Clara aceitou, pensando que ainda poderia brilhar. Mal sabia ela que Ethan havia organizado todo o evento, escolhido os convidados e planejado cada detalhe. Ao chegarem, Clara percebeu imediatamente que algo havia mudado. Os convidados a cumprimentaram educadamente, mas foi Ethan quem atraiu a atenção de todos. Empresários influentes, investidores renomados e filantropos célebres estavam presentes, e todos pareciam conhecer Ethan. Clara percebeu que nunca havia compreendido verdadeiramente a posição do homem ao seu lado. Veja, Clara, disse Ethan calmamente, gesticulando para a sala. Aquilo que você considerava trivialidades às vezes pode mudar o mundo. Clara franziu a testa, ligeiramente irritada, mas fascinada. Você não vai me fazer acreditar que tudo isso é para mim, não, respondeu ele com um sorriso, é para você. E para que você entenda que arrogância e desprezo não levam a lugar nenhum. A cada interação naquela noite, Clara sentia a dinâmica mudar. Seu sarcasmo habitual não surtia efeito diante da paciência, calma e autoridade natural de Ethan. Pela primeira vez, ela entendeu que estilo e boa aparência não eram suficientes para garantir poder. A verdadeira influência vinha da inteligência, da visão e do autocontrole. Ao saírem do evento, Clara caminhou em silêncio ao lado de Ethan. Ela ainda não sabia como aceitar essa nova realidade, mas uma coisa era certa: ela havia aprendido sua primeira lição. E se quisesse continuar vivendo sua vida, teria que mudar sua perspectiva sobre o mundo.
Algumas semanas após o jantar e o evento beneficente, Clara começou a sentir uma frustração que nunca havia experimentado antes. Seu sarcasmo habitual e suas tentativas de dominar Ethan já não surtiam efeito. Pela primeira vez, ela se deparava com alguém que não se intimidava, alguém que reconhecia seu valor e sabia como afirmá-lo com calma e elegância. Certa noite, enquanto jantavam em casa, Clara tentou retomar o controle. Ethan, você sabe que eu não suporto quando você fala na frente dos meus amigos como se fosse o chefe, disse ela, estreitando ligeiramente os olhos. Este não é o seu mundo, você deveria ficar no seu lugar. Ethan pousou o garfo e olhou para ela calmamente, mas com uma nova firmeza no olhar. Clara, você sempre achou que eu era apenas um jovem ingênuo. Você me julgou, me menosprezou e me humilhou. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras se misturarem ao ar pesado da sala de estar. Mas olhe para mim agora. Eu não sou mais alguém que você possa controlar. E não estou aqui para participar dos seus joguinhos. Clara sentiu uma mistura de raiva e surpresa. Você se atreve a falar comigo nesse tom? Ela gaguejou, incapaz de esconder seu desconforto. Não estou falando com você em tom de deferência, respondeu Ethan. Estou falando a verdade. Você pensava que poder e riqueza eram naturais para você. Mas o verdadeiro poder não se mede pelo que você possui, se mede por quem você é. E eu, Clara, me tornei alguém que você não pode mais subestimar. Pela primeira vez, Clara se sentiu pequena e vulnerável. Todas as provocações que usará durante anos voltaram à sua mente, e ela percebeu a dimensão de seus erros. Ela havia subestimado aquele homem desde o início, e agora estava pagando o preço emocional. Ethan, por sua vez, não sentia nem satisfação excessiva nem sede de vingança. Seu objetivo não era destruir Clara, mas mostrar-lhe a verdade. Ele queria que ela entendesse, mudasse e aprendesse a respeitar não só ele, mas também o valor dos outros. Naquela noite, o confronto não foi apenas verbal. Foi um ponto de virada. Clara Monroe, arrogante e dominadora, acabará de conhecer alguém pela primeira vez que não lhe obedecia, que não se deixava humilhar. E essa constatação mudaria o resto de sua vida. Nas semanas seguintes, Ethan continuou a apresentar Clara ao seu mundo de forma sutil. Ele não buscava mais provocá-la ou ridicularizá-la. Queria que ela compreendesse, em seu próprio ritmo, o valor do respeito e da humildade. Ele a levou para visitar projetos de caridade que apoiava, para conhecer empreendedores que ela antes desprezava e para participar de reuniões onde suas decisões tinham um impacto real. Cada experiência foi cuidadosamente orquestrada para mostrar a ela que o verdadeiro sucesso não se media por aparências ou arrogância, mas por visão, paciência e ação. No início, Clara estava cética. Ela costumava sussurrar: não entendo. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ethan olhou para ela com ternura. Isso não é para você, Clara. É para você entender que o mundo não gira em torno das aparências. Você sempre acreditou que a humilhação era uma ferramenta de controle. Quero que você veja que existe outra maneira de viver e influenciar os outros. Aos poucos, Clara sentiu uma mudança dentro de si. Seu sarcasmo habitual tornou-se menos frequente. Seus comentários zombeteiros perderam o efeito diante da confiança tranquila de Ethan. Ela começou a observar, a ouvir e até mesmo a admirar. Pela primeira vez, ela viu o homem que considerava fraco como um parceiro, igual e poderoso à sua maneira. Certa noite, quando saíam de uma exposição beneficente, Clara disse baixinho: eu acho que fui estúpido. Fui arrogante e injusto. Ethan colocou a mão no ombro dele e sorriu. Todos nós aprendemos com nossos erros. O importante é reconhecê-los e mudar. Naquela noite, Clara compreendeu que não havia mais volta. Sua transformação havia começado. Ela não era mais a mulher arrogante que zombava das fraquezas de Ethan. Estava começando a se tornar alguém capaz de respeito, humildade e até mesmo genuína admiração pelo homem que antes desprezara. E no silêncio da noite, ela percebeu que essa transformação, embora inesperada, poderia ser libertadora. Ela não era mais prisioneira de sua vaidade e, pela primeira vez, conseguia vislumbrar um relacionamento baseado na igualdade e na sinceridade. Clara acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Os últimos meses a haviam mudado, mas o que ela sentia agora ia além da simples admiração por Ethan. Era uma mistura de vergonha, arrependimento e um despertar pessoal. Ela se lembrava de cada provocação, cada risada condescendente, cada humilhação infligida àquele que ela considerava fraco. Sentada em frente ao espelho, ela passou as mãos pelo rosto e sussurrou: como pude ser tão cego? Cada detalhe do seu passado com Ethan voltou à tona. Os jantares em que o ridicularizava, os encontros sociais em que o humilhava na frente das amigas, os comentários que ela achava inocentes, mas que haviam marcado o homem que amava.
Ela percebeu, com um aperto no coração, que havia perdido muito tempo julgando pelas aparências e alimentando a arrogância dele. Quando Ethan chegou para o encontro matinal, encontrou-a sentada em silêncio, pensativa. Ela ergueu os olhos e pela primeira vez, falou sem arrogância ou sarcasmo. Ethan, acho que finalmente entendi. Nunca fui justo com você. Ethan sentou-se ao lado dela calmamente, com o olhar cheio de compreensão. Clara, eu não esperava que você entendesse da noite para o dia. Mas reconhecer seus erros é o primeiro passo. Você está começando a ver o valor dos outros e a entender que o respeito se conquista, não se exige. Clara assentiu com a cabeça, com os olhos marejados, não de tristeza, mas de compreensão. Ela finalmente entenderá que a verdadeira força não residia no controle ou na zombaria, mas na paciência, na empatia e na compreensão. Essa constatação mudou tudo. Clara Monroe, que sempre acreditara que o mundo girava em torno de seu carisma e poder aparente, agora via a verdade. Ethan Parker não era apenas rico ou influente. Ele era paciente, inteligente e profundamente justo. E ela sabia que se quisesse continuar a existir na vida dele, teria que mudar radicalmente. Não mais por necessidade, mas por sinceridade. Ela precisava se tornar alguém capaz de respeito, igualdade e humildade. Naquele dia, Clara percebeu que a transformação não era apenas aquela que Ethan havia orquestrado para ela. Era dela também. E essa percepção abriria caminho para o novo começo que logo compartilhariam. Passaram-se alguns meses desde o jantar decisivo e as lições silenciosas, porém impactantes, de Ethan. Clara Monroe não era mais a mesma mulher. Seu sarcasmo havia desaparecido, substituído por uma reflexão sincera e uma profunda curiosidade. Suas humilhações passadas agora pareciam quase irreais, como um pesadelo de arrogância do qual ela finalmente despertava. Certa noite passeavam de mãos dadas pelo Central Park. O céu estava tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol. Clara quebrou o silêncio. Ethan, eu quero te agradecer. Por tudo. Por me mostrar a mim mesma. Eu nunca entendi o quão errada eu estava. Ethan olhou para ela com um sorriso calmo e gentil. Clara, eu não queria te punir. Eu simplesmente queria que você entendesse que respeito, humildade e paciência importam mais do que qualquer outra coisa. Pela primeira vez, Clara sentiu um profundo alívio. Ela não precisava mais defender seu ego nem se deixar levar pela vaidade. Ela podia ser ela mesma, sincera e em pé de igualdade com um homem ao seu lado. Então, ela disse suavemente: vamos começar um novo capítulo? Ethan assentiu com a cabeça, colocando as mãos nos ombros dele. Sim, um novo começo. Baseado na igualdade, no respeito e no amor genuíno. Clara sorriu e desta vez, aquele sorriso não era de superioridade, mas de compreensão e admiração. Ela finalmente viu o homem que Ethan realmente era. Poderoso, porém humilde, rico, porém generoso, paciente, porém determinado. E enquanto caminhavam juntos com o sol desaparecendo atrás dos arranha-céus de Manhattan, ambos sabiam que nada seria como antes. O relacionamento havia mudado e desta vez, estava construído sobre alicerces sólidos, justos e profundos. Clara havia aprendido a lição. Ethan havia provado seu valor. E juntos eles seguiriam em frente, unidos pelo respeito, pela confiança e por uma história que transformará suas vidas para sempre.